Paz e graça, irmãos. Amém? Boa noite. Podem se sentar, amém? Todos bem? Aleluia. Sabe, irmãos, o Senhor está falando conosco já desde o início do culto, amém? O Senhor tem falado conosco já no louvor. O Senhor já falou conosco através do Momento Prosperidade. O Senhor já nos falou através da vida do Arthur. O Senhor está falando, queridos. Amém? Aleluia. Esteja com o seu coração pronto. Amém? Glória a Deus. Sabe, irmãos, o Senhor colocou um tema no meu coração para o culto de hoje. O tema é perseverança. E antes de entrar no assunto, eu vejo como que é importante nos dias de hoje esse tema perseverança. Amém? Nós estamos num contexto onde, numa sociedade, numa cultura, onde sempre nós queremos as coisas muito rápidas, né? Nós sempre queremos crescer muito rápido, sempre queremos avançar muito rápido, e aí quando as coisas não acontecem do jeito que a gente queria, na velocidade que a gente queria, muitas vezes a gente acaba desistindo e abrindo mão daquilo que o Senhor nos confiou. Eu me lembro, já tem alguns anos, né, quando eu tinha 16, 17 anos, quando me converti, quando comecei a ter contato com o Evangelho. Desde aquela época, queridos, o Senhor já tinha falado no meu coração várias coisas com relação ao meu chamado. E sabe, eu queria, apesar de neném espiritual, beber de tudo, eu queria já começar naquilo que o Senhor já tinha falado comigo. Só que eu não entendi que precisava de tempo. Diga comigo, tempo. Aleluia. Crescimento precisa de tempo, queridos. O crescimento natural precisa de tempo. E o crescimento espiritual também precisa de tempo. Amém? Agora, quem vai ditar o crescimento espiritual somos eu e você. Amém? O crescimento natural é ditado pelo nosso DNA, né? Pela forma como Deus nos criou, certo? Pelas coisas naturais. Agora, nosso crescimento espiritual, queridos, depende de mim e de você. Amém? Então, eu procurei no dicionário o que significa essa palavra perseverança. Diz assim, ó. Qualidade de quem persevera, persiste. Qualidade de pessoa que não desiste jamais. Constância, coragem, determinação. Amém? Aleluia. E eu gostaria, queridos, de abrir, vamos começar a leitura aí com Hebreus 12, a partir do versículo 1. Amém? Hebreus 12, a partir do versículo 1. Aleluia. Então, como a gente vem desse contexto de que é tudo rápido, de que você tem que ser tudo para ontem, muitas vezes a gente quer aplicar essa nossa cultura, né, natural, humana, queremos muitas vezes aplicar na igreja e no reino de Deus. Né? E não é assim, queridos. Amém? Hebreus 12, 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmanhando em vossa alma. 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Amém? Interessante que esse texto que nós acabamos de ler, começa falando de nuvem de testemunhas, né? E se você não leu o contexto, né? Se você não leu o que está antes de Hebreus 12, a gente fica aí sem entender, né? Que nuvem de testemunhas é essa, né? Mas se a gente ler Hebreus 11, fica claro, queridos, que está falando daqueles que estão lá descritos como heróis da fé, né? Abel, Enoque, Abraão, Sara, Isaac, Jacó. Amém?
Lá no capítulo 11, se você depois pode ler em casa, vai falar dessas pessoas que alcançaram vitória em suas vidas pela fé. Amém? Então, é exatamente, queridos, nesse contexto que o autor de Hebreus está falando aqui, vocês estão rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Então, desembaraçem de todo peso. E essa palavra desembaraçar, queridos, significa colocar de lado, tirar do caminho. Literalmente, nós temos que tirar de lado, tirar do nosso caminho todo o peso. E essa palavra peso, no original, significa tudo que é proeminente. Protuberância, massa. Ou seja, tudo aquilo que está tomando massa, corpo, protuberância na sua vida e que tem atrapalhado a sua caminhada. Então, é isso que nós temos que tirar fora. E além do peso, ele fala do pecado. E pecado aqui, queridos, muitas vezes a gente já pensa nas obras da carne, e é verdade, as obras da carne são pecado. Mas, queridos, a gente tem que ir um pouco mais além. Quando a Bíblia fala de pecado, se a gente olhar no original, se você for pesquisar dicionários bíblicos, você vai ver que a palavra pecado significa errar o alvo. Amém? Pecado significa errar o alvo, ou seja, você se desviar do caminho, tomar uma direção que o Senhor não te chamou. Então, muitas vezes, queridos, a gente pensa em pecado apenas como obras da carne, né? Comer demais, pecados sexuais, etc, etc. Falar mal dos outros, tudo isso é pecado. Mas o simples fato, queridos, de nós não nos atentarmos para o que Deus tem falado no nosso coração, e quando nós nos desviamos daquilo, quando nós saímos e deixamos aquilo que o Senhor tratou conosco, isso também é pecado. Amém? Por isso que o autor aqui está falando, olha, deixe de lado os pesos, mas deixe também de lado o pecado. E ele continua falando assim, que tenazmente nos assedia. Alguém pode concordar com o autor? O pecado, com certeza, tenazmente, incansavelmente nos assedia. Amém? Não só o pecado, mas o diabo também. Mas maior é o que está em nós. Amém? E olha só, agora fica muito interessante o que o autor de Hebreus traz aqui. Há muito tempo atrás eu preguei sobre isso lá, quando era ainda no Sunrise. Queridos, olha só a analogia que o autor começa a trazer. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ainda no versículo 1. Olha só, ele começa a fazer uma analogia com uma competição. Se a gente for olhar no original, essa palavra aí, carreira, deixa eu pegar aqui onde que eu anotei. Eu anotei em algum lugar. Essa palavra carreira significa lugar de competição, ou seja, um estádio mesmo, um lugar onde as pessoas lá naquela época, né, na época aí do Império Romano, né, tinham aqueles grandes, eu esqueci agora como se chamava, aqueles grandes ginásios, né, tipo Coliseu e coisas assim. Então, o pessoal ia para lá para assistir, né, e é exatamente esse contexto que o autor está trazendo aqui, olha, nós precisamos correr nossa carreira. Ou seja, nós estamos em um jogo, e nós precisamos correr a carreira. E nessa carreira, né, ficou engraçado. E nessa corrida, queridos, nós temos que deixar o peso. Porque se alguém aqui algum dia já tentou correr, que não é muito fácil, né, por sinal, se alguém aqui já tentou treinar a corrida, sabe que qualquer coisa atrapalha. Uma meia mal colocada no tênis atrapalha. Uma bermuda subindo enquanto você corre atrapalha. Qualquer coisa atrapalha quando a gente está correndo. Não é verdade? Qualquer coisa nos distrai, tira nossa atenção, faz a gente desanimar. E é exatamente essa analogia que o autor está trazendo aqui, olha. Esquece essas coisas, deixa de lado essas coisas, esses pesos, essas coisas que atrapalham, o pecado que fica nos assediando, deixa essas coisas de lado e corre a sua carreira. Amém? Aleluia. E sabe o que é interessante, queridos? Num estádio, né, numa pista de corrida, por exemplo, quando se fala de corrida, eu assisti algumas vezes corrida, né, faz tempo que eu não assisto uma corrida. Mas numa corrida eu lembro que é muito importante duas coisas numa corrida.
primeira delas é a distância, né? A distância é muito importante. Se é uma corrida curta, você tem que começar já com uma intensidade muito alta, porque ela vai acabar rápido, né? Então, distância é um ponto. Se for uma distância maior, você tem que dosar a sua energia, porque senão, ao final daquele percurso, você já está cansado. Então, distância é um ponto muito bom, muito importante. E tempo também é outro ponto muito importante, que está relacionado diretamente com a distância. Amém? Então, na nossa vida, queridos, na nossa caminhada cristã, muitas vezes a gente quer chegar do ponto A até o ponto B assim. Muitas vezes sem nem ter maturidade. Muitas vezes sem nem ter a fé desenvolvida. E aí, muitas vezes, tomamos decisões por conta própria e acabamos enfiando os pés pelas mãos e saímos, aí caímos em pecado, ou seja, erramos o alvo. Saímos daquilo que Deus tinha planejado para as nossas vidas. Sabe, queridos, eu e a Karen, durante a nossa caminhada, que foi justamente quando nós fomos para Aquidauana, que eu pessoalmente posso falar de mim, que eu voltei a começar a crescer espiritualmente. E desde que a gente chegou lá em Aquidauana, queridos, não foi fácil. Muitas coisas fizeram a gente desanimar, inclusive querer voltar para trás. E além disso, queridos, portas foram abertas para que a gente saísse de Aquidauana. Portas, presta atenção no que eu estou falando. Portas foram abertas para que a gente saísse de Aquidauana antes do tempo. Eu, inclusive, queridos, naquela época, dentre essas portas que se abriram, eu passei num concurso e fui chamado para assumir lá em São Paulo. E sabe, queridos, ainda não era o tempo de sair. Ainda não era o tempo de deixar aquele local que o Senhor nos chamou. E é sobre isso que se trata de perseverança. Você e eu temos que perseverar com aquilo que Deus já nos deu. E aguardar até o próximo ponto, até a próxima direção. Aleluia. Porque com certeza, queridos, quando você estiver no local que Deus te colocou, na posição que Deus te chamou, coisas vão aparecer para te distrair e te afastar da direção de Deus, te afastar da posição que Deus te colocou. Mas existe um tempo e uma distância necessária a ser percorrida. Isso é naturalmente e isso é também espiritualmente. Aleluia. Na nossa vida cristã, queridos, há uma carreira a ser corrida. Há um trecho que o Senhor já tem desenhado para nós. E nós não podemos tentar criar o nosso próprio trecho, a nossa própria corrida, a nossa própria carreira. Não funciona assim, queridos. Nós nos encaixamos naquilo que Deus propôs, e não o inverso. Muitas vezes a gente quer criar um roteiro para nossas vidas e fica tentando, Deus, se adeque, né? Se conforme com as minhas decisões, abençoe aquilo que eu tenho planejado. Não é assim, queridos. Na vida cristã, na carreira cristã, há um roteiro já definido para nós. E nós, como filhos de Deus, que temos o Espírito dentro de nós, temos que estar sensíveis ao que o Senhor está falando ao meu e ao seu coração. Amém? Aleluia. Eu avancei aqui um pouco, preciso voltar em algumas palavras. Mesmo no versículo 1, queridos, olha só, a palavra perseverança, voltando aí no versículo 1. Depois avançamos mais um pouco. Essa palavra perseverança, queridos, no original grego é upomone. Upomone. Não sei se a pronúncia está correta, mas é assim como eu li. E essa palavra upomone significa estabilidade, constância, tolerância, permanecer firme sobre circunstâncias difíceis. E aí, se a gente pegar e destrinchar essa palavra upomone,
Upo significa aquilo que está embaixo de algo pesado. Esse prefixo upo significa algo que está embaixo de algo pesado, algo difícil de ser carregado. E meno significa ficar ou permanecer fixo. Ou seja, é a palavra perseverança no original, upomone, significa que você está embaixo de algo pesado, difícil de ser carregado, mas você decide permanecer fixo no mesmo lugar, independente do aquele peso que você está carregando. Esse é o significado da palavra perseverança. Permanecer fixo e imóvel sobre uma situação de peso ou pressão, que com certeza vão existir, queridos. Jesus nos falou que isso ia acontecer. Jesus nos advertiu que no mundo teríamos pressão. Ele nunca nos enganou quanto a isso. Sempre esteve claro quanto a isso, como seria aqui. Mas a grande questão, queridos, que o Senhor nos deu ferramentas para suportar aquilo que vem para toda e qualquer pessoa. Mas o crente, o Filho de Deus, tem ferramentas. E uma dessas ferramentas para perseverar é a nossa fé. Amém? Aleluia. Porque com certeza, queridos, situações vão se levantar. Muitas vezes, queridos, vai estar num peso que você acredita estar mais pesado que você poderia suportar. Talvez você nem imaginava que poderia ter chegado até aqui. Talvez você nem saiba como chegou aqui hoje. Mas sabe, queridos, a perseverança em nossa fé vai nos levar a um outro nível. Aleluia. E o irmão Rick Renner, queridos, ele define a palavra perseverança da seguinte forma, aqui entre aspas: uma decisão resoluta de permanecer em seu lugar, para manter uma posição ou para manter um território conquistado. Então eu e você, queridos, precisamos manter a posição que o Senhor nos confiou. Eu e você precisamos manter, queridos, o território que o Senhor já conquistou para as nossas vidas. Esse território pode ser nossa família, esse território pode ser nossa profissão, esse território pode ser a nossa igreja, a obra que o Senhor confiou. Não importa o que seja, queridos, eu e você devemos permanecer fixos, inabaláveis. Enquanto o Senhor não der outra direção, não mandar ir para uma outra posição, fique firme. Porque com certeza, queridos, coisas, situações e até mesmo portas vão se abrir para te tirar daquilo que o Senhor te colocou. Com certeza vão abrir portas, queridos, para tirar você da onde Deus quer. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, queridos. Nem toda porta que é aberta é Deus. Nem toda porta aberta é Deus. Amém? Por quê? Porque a gente sabe, queridos, que o mundo jaz aonde? No maligno. Então tem circunstâncias nesse mundo, queridos, tem esferas desse mundo que o diabo opera. E ele pode abrir e fechar portas. Então como que a gente faz? Confia em Deus. Confie na direção do Espírito. Porque a gente fazendo isso vai saber. Se a gente estiver ligado, a gente vai saber se aquela porta é de Deus ou não é. Mas eu reconheço, queridos, que muitas vezes, quando nós estamos debaixo de pressão, quando nós estamos de um peso muito grande, eu sei que muitas vezes não é fácil ouvir a voz de Deus. Mas é aí, queridos, que nós não podemos tomar decisões, como o pastor Sérgio Fabiana sempre ensina aqui, nós não podemos tomar decisões debaixo de pressão. Se tem circunstâncias se levantando, queridos, espera. Não tome decisão precipitada. Muito menos, queridos, decisões que vão afetar a sua família. Quando a pessoa é solteira, né?
sozinho, fica mais fácil muitas vezes tomar decisões assim, sem responsabilidade, digamos assim, né? Sem se preocupar tanto. Mas quando tem outras pessoas envolvidas, queridos, não, de jeito nenhum, tome nenhuma decisão. Mesmo você que é solteiro, não tome decisão debaixo de pressão. Amém? Aleluia. E no versículo 2, queridos, nós lemos assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Então, olha só, no versículo 1 a gente falou que a gente tem que tirar de lado todo peso e pecado. E no versículo 2 o autor está falando aqui que a gente tem que olhar firmemente para quem? Para o autor e consumador da nossa fé. Quem que é esse? Jesus. Amém? Então, olha só aqui, o segredo está aqui. Tira o peso que você está carregando extra, tira fora, tira o pecado, tira as preocupações, foca na sua carreira, foca naquilo que Deus já disse para você e corre a sua carreira. Corre o seu chamado, faz aquilo que Deus tem colocado na sua mão e mantém, qual que é o segredo para não se desviar? Mantém seus olhos firmes no autor e consumador da nossa fé. Amém? Aleluia. E olha só que interessante. No versículo 2 aqui mesmo fala que ele, Jesus, suportou a cruz. E essa palavra suportar, se você for buscar lá no original, também é a mesma palavra de perseverar. É a mesma palavra, upomeno. Então o que o autor está falando aqui? Olha, da mesma forma que Jesus upomeno a cruz, ou seja, suportou a cruz, aquilo que era algo muito pesado, nós nem podemos imaginar o que a cruz representava de peso para Jesus. Nós podemos ter uma ideia porque sabemos que inclusive Jesus suou sangue, chorou sangue, mas ele estava debaixo de uma pressão muito grande, mas ele permaneceu fixo na proposta que Deus tinha colocado para ele. Percebe, queridos, que é a mesma palavra que o autor colocou aqui com relação a Jesus suportando a cruz, é a mesma palavra que ele coloca para nós. Ou seja, o exemplo é quem? Jesus. O exemplo de perseverança é Jesus. O exemplo de perseverança que temos que ter em nossas vidas é Jesus. Então vamos olhar para a vida de Jesus. Sempre que tinha coisas importantes para acontecer, para decidir, para fazer, o que Jesus fazia, queridos? Ele se retirava para orar. Não era assim? Se retirava para jejuar, para orar. E mesmo, queridos, até nos últimos instantes, antes da cruz, antes de ser crucificado, ele estava o tempo todo orando. Debaixo de pressão, mas estava orando. Então, queridos, esse é o caminho, esse é o modelo, queridos, para nós não nos desviarmos. Para não sairmos daquela proposta original de Deus para as nossas vidas. Amém? Aleluia. E no versículo 3, queridos, de novo aparece essa mesma palavra, upomeno. Versículo 3, considerai, pois, atentamente aquele que suportou, de novo, upomeno, tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Essa palavra aqui, desmaiar, queridos, significa afrouxar, relaxar, ou seja, aquela pessoa que está tão cansada que já está a ponto de desmaiar. E ele fala com relação a Jesus, que suportou tamanha oposição, né, contra si mesmo, para que exatamente eu e você não desmaiemos. Para que exatamente eu e você não perquemos o foco, não perquemos a força. Não nos desviemos daquilo que o Senhor já falou comigo, no meu e no seu coração. Amém? Lê de novo o versículo 3, queridos. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis. Ele fez isso, queridos, para você não se cansar, para você não desanimar, para você não desmaiar, queridos.
Aleluia. Então, queridos, não é, muitas vezes a gente falando sobre perseverança, dá uma ideia de que, então a graça de Deus não foi suficiente. Não, queridos. Jesus já morreu por nós, Ele já pagou pelo meu e seu pecado. A gente não poderia morrer pelos nossos pecados, amém? Não é isso, queridos. Mas Ele deixou o exemplo. Ele mesmo disse que quem quiser seguir a Ele, tem que fazer o quê? Tomar sua cruz. Ou seja, tomar sua posição. Aleluia. Mas Ele, queridos, enfrentou a cruz para que eu e você não desanimemos. Para que eu e você não desmaiemos. Não importa a pressão que você esteja passando, queridos. A pressão que Jesus passou foi maior. Com certeza. Aleluia. E aí em você agora, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos depois da sua morte, esse mesmo poder que opera em você, te capacitando a permanecer na posição que Ele te chamou. Não importa o que venha, não importa a doença, não importa a situação financeira desfavorável, não importa portas que possam se abrir em outros lugares, eu e você temos que decidir permanecer na posição que nos foi confiada. Aleluia. Glória a Deus. Olha só o que eu notei aqui em casa. Não existe evangelho onde deixamos de olhar para Jesus e a carreira que está proposta para cada um de nós e passamos a correr atrás dos nossos próprios sonhos e projetos. Então, queridos, a carreira é do Senhor. O propósito é do Senhor. Mas o que acontece? Muitas vezes é apresentado o evangelho onde é Deus que corre atrás de nós para nos abençoar. Quando, na verdade, nós já fomos abençoados, queridos, em Cristo Jesus. Mas isso, o fato de nós já termos sido abençoados, não nos isenta de passar por situações de pressão. O fato de Jesus já ter suportado a cruz por nós e ter pago o nosso pecado, não faz, queridos, de nós isentos de qualquer problema. Muito pelo contrário, queridos. A nossa fé é fortalecida, queridos, quando em fé nós suportamos aquela dificuldade. Sim ou não? Acredito que todo mundo aqui já tenha alguma experiência, algum testemunho de alguma situação que já passou, uma situação muito difícil, mas que após você superar isso em fé, você já não é mais a mesma pessoa. Você saiu daquela situação muito mais forte. Uma outra questão também, queridos, muitas vezes, né, aqui no Brasil principalmente, onde nós temos esse sincretismo religioso, com várias religiões, né, espíritas, religiões de origem africana, etc. Então é muito comum, queridos, a gente pensar no evangelho onde algum ministro, algum sacerdote vai impor as mãos, ou vai orar sobre você, ou vai, sei lá, jogar uma água ungida, alguma coisa que vai mudar a sua vida, fazer você conquistar algo que você estava querendo. Então muitas vezes enxergamos o evangelho como se fosse feitiçaria. Porque nós nos acostumamos, viemos muitas vezes de um contexto social, cultural, religioso assim. Para conseguir alguma coisa, faz um trabalho, paga a alguma entidade, faz alguma coisa, oferece alguma oferenda, para conseguir algo em troca. Mas cristianismo não é isso. Cristianismo, queridos, uma vida cristã é uma vida de alguém que sabe quem é em Deus, sabe que nesse mundo pode passar por pressões, mas sabe também que em Cristo é mais do que vencedora.
E é exatamente por saber disso, queridos, que ela sabe que ela vai perseverar, independente se ela não estiver vendo nada, independente se não estiver acontecendo nada, ela vai perseverar naquilo que o Senhor falou com ela, ela vai perseverar naquilo que está escrito na palavra e não vai abrir nem para um trem. Isso é fé cristã, queridos, não é mandimba, não é feitiçaria. Fé cristã, fé é exatamente fidelidade. Esse é o significado original da palavra pistes, né, no grego. Fé e fidelidade são a mesma coisa. E fidelidade está diretamente relacionado com perseverança. Não há como se mover em fé, estar em fé sem fidelidade, sem perseverança. Essa é a forma, o modo como Deus nos deixou para avançar, para crescer e para vencer em fé. Aleluia. E aí eu gostaria de abrir com vocês Tiago capítulo 1. Aleluia. Tiago capítulo 1, versículo 2. Capítulo 1. Espera aí, irmãos, capítulo 1, versículo 2. Amém. Tiago 1, 2. Então, queridos, uma vida cristã não é uma corrida de 100 metros. A vida cristã não é uma carreira instantânea. Amém? A vida cristã é uma maratona, queridos. Onde a constância... Preste atenção nisso, no espírito, onde a constância e a direção de Deus é mais importante do que a própria velocidade com que você vai correr. É mais importante você estar correndo na direção certa, a uns passos talvez não tão rápidos, do que você correr muito rápido numa direção errada. Aleluia. Então vamos ler lá Tiago. A partir do versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passarde por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Aleluia. Glória a Deus. E, queridos, esses versículos muitas vezes são mal interpretados, né? Principalmente por alguns irmãos mais religiosos, está vendo? É Deus que está colocando essas adversidades aí. É Deus que está colocando essas provações. É Deus que está colocando essa doença, essa dificuldade financeira. Mas, queridos, o motivo de alegria aqui não é a dificuldade em si. O motivo de alegria aqui, queridos, se você prestar atenção, é o fato da sua fé estar sendo testada, provada. Esse é o motivo da alegria. Na escola, na faculdade, na vida em geral, tudo que nós aprendemos, normalmente, precisa ser testado e provado. Sim ou não? Se você está estudando, sei lá, para psicologia, né, e está vendo aqueles conteúdos, você vai fazer uma prova para saber se você realmente sabe aqueles conteúdos. E, queridos, na vida cristã é a mesma coisa. Aquilo que você tem recebido, queridos, tem que ser colocado em prática. Exatamente em situações difíceis, em situações de pressão, aquilo que você tem recebido, a palavra que você tem recebido, aquilo que você tem recebido do Senhor de unção, tem que ser colocado em prática no momento de pressão. É exatamente no momento de tribulação, queridos, de provação, que nós temos que colocar em prática aquilo que já está dentro de nós. E aí, queridos, é motivo de alegria termos a oportunidade de vencer isso em fé. De ter nossa fé aprovada. Aleluia.
Aleluia. Exatamente o que está escrito no versículo 3. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ou seja, o fato da sua fé ter sido testada, aprovada, verificada, o fato dela ter sido colocada em prática para superar alguma questão, queridos, isso produziu em você perseverança. Aleluia. Produziu em você fidelidade. E aí a sua fé cresceu. Aí você avançou. Aleluia. Mas no versículo 4 ele adverte: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Aleluia. Então, queridos, quando a fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Vou repetir de novo. Quando a fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Aleluia. Só que como o pastor Sérgio costuma sempre falar, a perseverança tem que ter ação completa, ou seja, sair de um ponto A e ir para um ponto B. Existe uma carreira que eles vão ser corrida. Existe uma distância definida. Existe um trajeto traçado para que nós possamos avançar. Aleluia. Aquilo que Deus falou para você, irmãos, aquilo que Deus falou no seu coração, queridos, vai se cumprir. Porque se Deus falou, Ele é fiel. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas a minha e a sua perseverança tem que ter ação completa. Ela tem que sair de um ponto A e te levar até um ponto B. E é exatamente a aprovação da sua fé que vai produzir isso. É exatamente a aprovação da sua fé que vai possibilitar você crescer em fé e crescer em perseverança. Aleluia. A perseverança tem que ter ação completa. A perseverança tem que ter ação completa, queridos. Tem que ter ação completa. Não desista. Não desista. A sua perseverança tem que ir até o fim. Não adianta desistir no meio do caminho. Ela tem que ter uma ação completa. Ela tem que te levar do ponto A ao ponto B. Não desista no caminho. Perseverança é isso, queridos. Mesmo debaixo de pressão, você e eu decidimos permanecer inabaláveis naquilo que o Senhor já falou conosco. Aleluia. Inabaláveis. E a palavra aqui, queridos, é perfeitos. Para que a perseverança tem que ter ação completa, para que sejamos, para que sejais perfeitos. Essa palavra é teleios. Significa algo que está finalizado, maturo, completo. E a palavra íntegro significa completo em todas as suas partes. Em nenhuma parte deficiência. Aleluia. A perseverança, queridos, vai fazer com que eu e você sejamos completos, perfeitos, íntegros. Vai nos aperfeiçoar, queridos. A perseverança em fé vai nos fazer crescer e avançar cada vez maior, em níveis maiores, para aquilo que o Senhor tem para mim e para a sua vida. Aleluia! Então não é hora de desanimar, queridos. Não é hora de retroceder. Se Deus te colocou aqui, queridos, tem um propósito. Fica firme nisso. Aleluia! Seja perseverante naquilo que o Senhor tem tratado ao seu coração. Não abra, queridos, para situações. Não deixe pesos te atrapalhar durante essa jornada. Não deixe que distrações tirem você do alvo e façam você errar o alvo. Fique firme no Senhor. Olhe firmemente no Senhor. Não perca o Senhor de vista. Não perca o Senhor Jesus de alvo. De foco.
Aleluia. Aleluia. Da mesma forma, queridos, que Jesus é perfeito, completo e íntegro, nós também vamos crescer nesse sentido. Amém? E é em perseverança. Aleluia. Então, queridos, presta atenção. Lembra que eu falei que uma carreira, que uma corrida tem 2 pontos importantes: distância e tempo. E sabe, na carreira cristã, a questão não é se vamos vencer ou não. Porque a vitória já é nossa. Amém? Nós já somos mais do que vencedores em Cristo. A questão é quando. A vitória já é certa. A questão é quando isso vai se manifestar. Eu não sei. Mas por aí que entra a perseverança. Nós já fomos curados em Cristo, mas quando vai manifestar, eu não sei, mas eu vou perseverar naquilo que Jesus disse. Aleluia! Estou passando por dificuldades financeiras, mas eu sei que em Cristo Jesus eu fui abençoado com toda sorte de bênçãos, então eu vou perseverar nisso, até se manifestar. Aleluia, porque a vitória já é certa. A vitória já é certa, por isso que o nosso alvo é Jesus. Não podemos perder esse alvo. Aleluia. Aleluia. Você já venceu, queridos. Eu e você já vencemos. Nós só vamos perder a vitória e deixar a bênção passar aqui, como Arthur disse, se nós deixarmos de perseverar. Porque a vitória já foi dada. É uma questão de tempo. Diga comigo, é uma questão de tempo. Aleluia, mas vai acontecer. Oh, aleluia, vai acontecer. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. A vitória foi conquistada na cruz, queridos, mas a fé e a perseverança trazem a manifestação dessa vitória para as nossas vidas. Aleluia. Oh, aleluia. Diga comigo novamente, é só uma questão de tempo. Aleluia. É só uma questão de tempo. E enquanto isso que nós fazemos? Perseveramos. Aleluia. Perseveramos em fé, perseveramos na oração. Perseveramos na oração em outras línguas, até que aconteça, até que nós saiamos do ponto A e vamos e cheguemos ao ponto B. Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, há momentos em nossas vidas que nós passamos por tanta pressão que nós até desconfiamos se estamos na vontade de Deus ou não, não é verdade? Em momentos de tanta pressão, queridos, que você chega a duvidar, mas será que eu estou na vontade de Deus? Quando não é uma doença, é uma outra coisa. E sabe, queridos, em momentos como esse, em momentos de pressão como essa, o que nós temos que fazer é permanecer fixos, inabaláveis na rocha. Devemos fincar o pé naquilo que Deus tem falado conosco. E ter paciência. Porque a vitória já é nossa, queridos. E muitas vezes, quando nós ficamos ansiosos, aí nós saímos da fé. Por isso que a perseverança, queridos, e a paciência são muito importantes na fé. A carreira cristã é assim, queridos, não é um tiro de 100 metros, é uma carreira longa. E muitas vezes nós temos que ter paciência. E paciência, inclusive, muitas vezes com nós mesmos.
Porque nessa corrida, nessa caminhada, nessa carreira, muitas vezes a gente pode cair. Não é verdade? Muitas vezes nós podemos tropeçar durante a corrida. Mas graças a Deus, que nós temos alguém que está à direita do Pai, intercedendo por nós. Amém? Aleluia. E sempre quando nós erramos o alvo, queridos, não é o fim. Todas as vezes que porventura você erre o alvo, não é o fim. Ei, não é o fim. Confesse seu pecado e pronto. Volte a correr. Volte a correr. Não desanime. Essa palavra que está muito forte no meu coração. Persevere. Não desanime. Não desanime. Aquele que prometeu é fiel. Aleluia. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Aleluia. Oh, é só uma questão de tempo. E vai acontecer. Vai acontecer. Porque passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. Vai acontecer. Vai acontecer. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Para terminarmos, queridos, vamos abrir aqui em Hebreus. Tinha alguns outros versículos aqui, mas não vai dar tempo. Hebreus 10, 35. Oh, aleluia. Hebreus 10, 35 diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá o quê? Pela fé, e se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé, para a conservação, para a salvação da alma. Aleluia! Diga comigo, eu sou da fé. Eu não vou retroceder. Aleluia! Aleluia! Essa é a nossa confiança, queridos. Aleluia! Mas olha só o que o autor está falando. Tende necessidade de perseverança. É uma necessidade, queridos. E nós não podemos abrir mão de viver em perseverança. Eu comentei, queridos, que portas se abriram para que nós saíssemos de Aquidauana. E quando nós chegamos em Maringá, queridos, portas também se abriram para que eu saísse de Maringá. Mas não importa, queridos. Não importa o que aconteça. Fique com aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Fique onde o Senhor te guiou. Esse é um lugar de segurança. Perseverança é isso, ficar firme onde Deus te plantou. Independente de circunstâncias. Não é isso que está falando aqui? Porque o justo vive por quê? Por fé. Independente de situações, independente de circunstâncias. Aleluia. Oh, aleluia. Não desista, queridos. Não desista, não é tempo de retroceder. Não é tempo de desistir. É tempo de ficar firme, queridos. É tempo de ficar firme. Eu percebo que tem muitas pessoas passando por muita pressão. Muita pressão. Mas não é tempo de abrir mão daquilo que Deus te falou. Aleluia. É tempo de perseverar, queridos. Porque é muito dura essa palavra do versículo 39. Do 38, desculpa. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma.
Mas nós não somos dos que retrocedem, queridos. Nós somos da fé. Aleluia, nós somos o povo da fé. E nós vamos avançar. Nós vamos conquistar tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós vamos conquistar tudo aquilo que o Senhor tem para essa igreja. E pode parecer que é um tempo de pressão, que nada muda, mas vai mudar, porque tem que ceder à palavra de Deus. Aleluia. A pressão vai ter que ceder. Aleluia. O diabo pode se estourar para lá, mas nós não vamos retroceder. Aleluia. Nós vamos resistir ao diabo, queridos. E é ele que vai fugir. É ele que vai fugir. Nós não vamos fugir. Nós não vamos abrir mão da nossa família. Nós não vamos abrir mão da nossa igreja. Nós não vamos abrir mão da unção que o Senhor depositou em nossas vidas. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E para terminar, queridos, Lucas 21, 19. É perseverando que vocês obterão a vida. Aleluia. É perseverando, queridos, que nós vamos obter salvação, queridos. Aleluia. É na perseverança, queridos. Aleluia. A salvação é pela graça, é pela fé, mas é necessário perseverança. Porque não existe aquela história de que uma vez salvo, salvo para sempre. Não é só porque a pessoa batizou e aceitou Jesus que está salva. Ela tem que perseverar até o fim. É nesse sentido, queridos, que Jesus disse que o reino de Deus é tomado por força, por violência. Jesus não estava falando que a salvação não era pela graça. Ele estava falando que mesmo a salvação sendo pela graça, depende de nós a perseverança. Então, queridos, a perseverança nossa tem que permanecer até que alcancemos a promessa. Aleluia. Até que a promessa seja alcançada. Até que. Quando você vai desistir? Nunca. Até que. Aleluia. E é assim em cada área de nossas vidas. Temos que perseverar em todas as áreas da nossa vida, até que se manifeste. Até que a promessa, até que aquilo que Deus falou ao nosso respeito se cumpra. É assim na vida financeira, é assim na nossa vida familiar, é assim em todas as áreas da nossa vida, é assim na saúde. Então, queridos, depende de um esforço. Eu não vou mentir, queridos, precisa de esforço. Precisa, da nossa parte, uma intenção de perseverar. Aleluia. Isso tem que ser intencional da nossa parte. Porque o peso vai vir, a pressão vai vir, mas nós decidimos suportar e permanecer firme, independente da situação. Independente daquilo que estamos vendo, independente daquilo que nós estamos sentindo. Amém?